semana uma conversa leve e realista sobre carreira e maternidade, com Bia Schwartz, eu, Priscila Moura, e nossa convidada de hoje. Amanda Marinho. Amanda é doce, batalhadora, corajosa e tem uma clínica de estética que leva o seu nome. É mãe de um menino autista e tem um marido autista também. Amanda, bem-vinda. Muito obrigada. Temos assunto hoje, hein? Muito. Antes mesmo de começar, a gente estava aqui tentando se controlar para não saber tudo antes da entrevista, né, Amanda? É verdade, é verdade. Mas conta a sua história pra gente, Amanda, a história da carreira. A minha carreira na micropigmentação começou de uma forma bem diferente, eu falo assim, foi a partir de uma dor, né? Então, eu nunca, não acordei e falei, eu quero me tornar micropigmentadora, até porque na época que eu me formei em 2008 em estética, não se falava de micropigmentação, e micropigmentação era uma coisa, assim, que não casava com a minha filosofia de beleza, né? Eu acredito numa beleza mais natural, mais elegante, mais suave, um envelhecimento também mais delicado, né? Então eu achava, eu abominava as micropigmentações que eu via, né? E aí a minha irmã, ela teve leucemia, minha irmã gêmea. Ela teve leucemia aos 18 anos, 19 anos, gente, eu me perco um pouco nas datas, tá? E aí, nesse período do tratamento dela, eu sabia que a estética ia ser afetada. E eu estudava estética, então eu sabia da importância do autocuidado, do Vai muito cabelo para a mulher, gente. muito mais além do que vaidade. E quando eu a vi, nós éramos assim, jovens, a gente tinha. Se eu tenho cabelo hoje, gente, imagina naquela época. Muito Gêmeas cabelo, idênticas. idênticas. E a gente tinha um cabelão assim, ó, que vinha até quase aqui na bunda. Esse tanto de sobrancelha que a gente tem, né? Meio libanesa, assim. Deve ter uma descendência lá longe. E, e quando eu olhei para ela, assim, e falei, poxa, ela vai ficar careca, né? No primeiro momento, eu falei, eu também vou ficar careca. Bora Somos lá. gêmeas, né? Aham. Bora lá. E aí ela falou para mim, eu não quero que você passe por esse processo. Eu quero me lembrar de como eu era antes, né? Mas tem uma coisa que me incomoda, a sobrancelha. Ficar sem a sobrancelha vai me incomodar. Aham. E ela começou a pesquisar. E minha irmã, a cabeça dela era lá em 2050, e ela falou, começou a pesquisar sobre micropigmentação e começou a me mostrar esses métodos europeus de micropigmentação. Ela falou, o que eu quero não tem no Brasil. Nossa. Que ela me sugeriu a estudar, né? Sair do Brasil Como naquela as pessoas são época, ferramentas pra muito, gente, né? ferramentas. E conhecer a dor lá, assim, no fundo dela é muito importante. Porque você fala assim, poxa, ficar sem cabelo dói. Mas você realmente não ter cabelo. Entendeu? Era aquilo, a minha situação era aquela ali, naquele momento. E aí nós estávamos em São Paulo fazendo o tratamento dela. E chegou o momento realmente que ia acontecer as quimioterapias, né? E eu fiquei naquela situação. O que que a gente vai fazer antes da quimioterapia? O que que a gente, né? Então, vamos providenciar uma peruca? Vamos providenciar o quê? Ela falou assim, ficar careca não me incomoda. Ela falou, não vai me incomodar ficar careca. Aí eu falei, jura, você não tem esse apego com o cabelo? Ela falou, não, não tenho. Porque aí eu coloco a peruca se estiver me incomodando, né? Se tiver um lenço, e ela era muito elegante, eu tenho um estilo mais fashionista, o estilo dela era mais clássico, e ela falava assim, eu coloco um lenço, vai ficar muito bonito, mas a sobrancelha vai me incomodar. Aí, em São Paulo, eu estava em São Paulo, eu comecei a procurar cursos de micropigmentação para eu poder fazer nela, não era nem para eu atender, não, para mim, na minha cabeça, eu já tinha meu trajeto profissional traçado, que era na área da estética, né? Então, eu tinha uma vontade de trabalhar com lasers, com outras coisas, né? O curso tinha uma demanda de atendimento ao público, porque eu tenho meio que essas coisas assim de doação me puxam, sabe? Então, era meio que um curso filantrópico, né? Você pagava, o aluno pagava, mas você atendia a comunidade. Perfeito. E aí, simplesmente, eu aprendi o método. Na hora da aula, eu amei. Eu falei, nossa, super, vou desenvolver isso, porque eu sempre fiz maquiagem, sou autodidata em maquiagem, né? Falei, então, vou fazer isso aqui super e tal. Quando eu olhei para a recepção, tinha assim, umas 50 pessoas para eu poder atender. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou atender? Acabei de Aprender. aprender, como é que eu vou fazer? Aí eu fui muito sincera com a professora na época, e aí eu falei com ela, olha, eu só tô aprendendo para fazer na minha irmã. Quero atender esse tanto de gente? Não. O que que eu faço? Ela falou, não, você vai atender.
Já que você vai fazer na sua irmã agora, que ela vai começar um tratamento, você vai atender. Então, me jogou meio que na berlinda. Quando eu terminei o dia, eu fiquei tão feliz, mas eu chegava para todas elas e falavam: olha, é um método de tatuagem, eu não sei quanto tempo que dura, porque era muito. Tudo Muita muito novo, novidade. né? Era um procedimento que era muito artificial. Aí eu falei, mas não tem problema, eu vou fazer bem clarinho em você. Então, eu ia no olho no negócio. Eu Uhum. aprendi a fazer um negócio bizarro e fui no olho. E falei, vou fazer bem clarinho. E ali eu estava testando, mais ou menos naquelas pessoas, o que eu iria fazer na minha irmã. Olha isso. Aí foi bom, né? Que você já foi para Bom, ela. se olharam no espelho, amavam. E a professora falava, tem que colocar mais, tá claro. Eu falava, não, meu limite é aqui. E a gente começou a brigar meio que na hora do atendimento do curso, porque eu falei, meu limite é aqui. Aqui tá bonito, tá ótimo. Ela falou, tem que colocar mais. E, enfim, era só para atender mesmo. Eu nem considero no meu currículo esse curso, porque, para te falar a verdade, eu não me lembro muito detalhes do curso, né? Aham. Eu acho que por conta da emoção que eu estava vivendo naquele momento. E aí, estava pronta, apta a aplicar na minha irmã. O médico deu umas notícias pra gente de que o sistema imunológico dela, naquele momento, com a leucemia mieloide aguda, em fase aguda, a gente não ia poder fazer nenhum preparo, nada. Nesse período do tratamento dela, eu doei medula óssea. O médico até me propôs uma situação que na época foi muito nova, e que foi a doação de medula óssea pela corrente sanguínea. Então, eu tomei um preparo, uma medicação que me preparou, né, para o processo, e eu fiquei numa máquina tipo hemodiálise por horas. Aham. Não tenho noção muito do tempo, mas eu acredito que umas 4 a 6 horas. Tinha que ficar o dia ali, né, naquela Uhum. máquina. Então, a máquina retirava o meu sangue, era um transplante autólogo, e foi o primeiro feito em São Paulo. Ó, Caramba. Foi o primeiro feito em São Paulo. E o mundo dá tantas voltas que eu atendi uma cliente minha que estava presente na equipe desse médico aqui em Vitória nesse transplante. Ela falou: o transplante foi seu? Eu Caramba. falei: foi meu Legal. transplante. E aí, assim, deu tudo certo. Ele falou: pode não dar certo. Eu falei, mas tudo bem se não der certo. A gente tenta outro transplante. Eu tô aqui, eu sou o STEP, né? Uhum. Nós não éramos pouco compatíveis, nós éramos 100% compatíveis. Então, eu Que é univitelina. sentia... univitelina. Eu sentia que eu podia salvar a vida dela quantas vezes forem necessárias, né? Eu não tinha filho nem nada, porque isso impacta um pouco na doação. E aí... E aí eu descobri que não era bem assim, né? Que precisava de ter um pouquinho menos de compatibilidade. Porque o médico olhou nosso exame genético e falou, é um clone perfeito, Ó, né? E a gente precisava um pouco de incompatibilidade para recodificar a medula óssea dela. Olha. nossa. Então, eu doei, o câncer voltou, teve uma reincidiva depois de 3 anos. Ela viveu 3 anos na minha medula. A gente Mentira. celebrava isso, assim, Você todo tava tendo aquilo momento. como check, né? Tipo, Check. vim, vivi, Ai, se venci. voltar de novo a leucemia, eu vou lá e te transplanto de novo. Ah, se não tiver que ter filho, escolher entre a sua vida e não ser mãe, eu vou escolher a sua vida, entende? Então, assim, eu tava pronta para isso na minha vida. Tava Aham. pronta para isso. E aí ela colocou um catéter voltou, mas voltou super brando assim, que a Uhum. gente super comemorou também. Ela colocou um catéter para receber as químios, que o médico falou que era mais moderno do Sim. que ficar naquele processo de quimioterapia e tudo. E ela pegou uma bactéria no catéter e faleceu. Então não faleceu do Sepse. câncer. Olha Não só. faleceu do câncer, né? Mas foi como Deus quis. Eu sou uma pessoa de muita fé, vocês vão escutar muitas histórias de fé hoje. Então foi como Deus quis e eu aceito esse processo, mas assim, a micropigmentação começou a partir dela. E aí depois que ela faleceu, eu senti que eu tinha Deixa eu necessidade de só resgatar, fazer um adendo né? aqui. Você falou assim, não, qualquer coisa aconteceu, eu tô aqui, seu step, se eu tiver que escolher, eu escolho você, né? E a sua irmã faleceu por uma coisa que você não tinha gestão Controle sobre nenhum, aquilo. nenhum. Não tinha nada que você pudesse fazer. Nada. Tá Nada vendo? que Talvez pudesse. falasse assim, olha, a gente fez o transplante X e o organismo rejeitou. Você fala, mas era meu, mas era ótimo. Não, foi uma coisa que, Não. olha que Mas foi coisa aí é, né? que nessa hora a vida me ensinou que a gente não tem controle de nada. Não tem. Então esse preparatório já estava acontecendo para a maternidade atípica que eu ia ter lá na frente, entende? Então assim, eu já descobri naquele processo ali que controle eu não teria.
Porque eu achei que eu estava no controle naquele momento, né? Que Falei, você poxa, tô podia salvar aqui, a sua irmã. sempre Que é de um gaba muito. vem, sabe assim? Aquela coisa assim, me gabando, assim. Aham. Pai, mãe, calma, tá tudo certo, tô aqui. Deixa comigo, deixa comigo. Deixa eu ver. Que é muito. Eu até estava respondendo uma seguidora ontem, né, que ela estava contando do filho dela, e eu falei, gente, como a gente se entrega a um filho e como a gente se entrega ainda mais quando ele precisa tanto da gente. E foi um pouco isso, um momento que sua irmã precisava de você e você fez uma entrega total, como você mesmo falou, abriria mão de ser mãe por ela. E depois você tem essa gravidez atípica que também exige muita doação, né? Muita doação, né? E a minha profissão exige muita doação também, né? E eu entendi que doar é o meu propósito de vida, né? E faço várias ações voltadas a isso, com mulheres com câncer e tudo. Não gosto de fazer propaganda em relação a essas coisas, porque eu entendo a dor delas e sei que elas não merecem, né? Eu não gosto de promover em cima disso. Mas eu tenho clientes que eu falo que eu sou Dinda delas, né? É, oncológicas, queimadas. Eu conheci você numa clínica, né, médica, dermatológica, trabalhando com estética. Estava impressionado com a sua força, porque eu sabia que você tinha um filho que precisava muito de você em casa, e ao mesmo tempo você estava ali inteira, sempre com um sorriso no rosto e um carinho pelas pessoas. Impressionante. Verdade, parece a descrição mesmo. Como que você conseguia? Eu amo o que eu faço. E eu amo meu filho. Então, no momento que eu estava trabalhando, para mim, era a forma de fazer o que eu mais amo e levar esse cara. Eu sou amorosa, né? Amanda, né? Meu nome é digna de ser amada. Então, eu sou uma pessoa amorosa, carinhosa. Essa é a minha via de comunicação com as pessoas. Humana, né? Eu sempre olho muito pelo lado humano. E, e ali eu estava num momento que eu estava me realizando profissionalmente. Em casa, a dedicação ao Lucas era a dedicação a uma pessoa que eu mais amo também, né? Filho é um amor que transcende a gente, né? Um amor que a gente não sabe nem explicar. E falo até, assim, como eu conheço dois amores muito profundos, que é o amor de irmão gêmeo, né? Sim. O irmão gêmeo é como se ele fosse parte de você ali, né? Um braço, uma perna, você não sabe viver sem, né? Você nasceu junto, você foi formado junto dentro da barriga da mãe. Você nunca foi só Nunca, você, né? nunca foi só você. E a relação é muito próxima com a questão do filho também. Você gerou Uhum. aquela vida, né? E o mais interessante desse conhecimento, com esse vínculo com o meu filho, é que eu sentia dentro de mim que tinha algo diferente nele. Eu não sei explicar. Deve ser o instinto materno mesmo, né? Mas vamos recapitular. Aí, isso com 19 anos, a sua irmã teve esse diagnóstico. Aí, Ela com morreu com 23. 24. Entendi. Ela faleceu com 24 anos. Você se casou com quantos anos? E eu casei com 25. E aí você já estava trabalhando com estética, Já. com micropigmentação. Eu brinco que eu trabalho com estética desde criança, né? Porque eu modificava todas as minhas bonecas, gente. Ótimo. E quando é que Ótimo. você ficou grávida? E aí eu fiquei grávida 1 ano depois, né? 1 ano depois, mais ou menos. Entendi. E porque eu recebi o Lucas foi 1 ano depois. Logo que eu casei, eu engravidei, né? Aham. Assim, e aí eu falo que foi meu presente, porque ele ressignificou aquele momento que eu estava vivendo de dor, né? Porque o luto é eterno, você vai aprendendo a lidar com o luto durante a vida, né? E aí você vai ressignificando da forma que a vida vai acontecendo, né? Uhum. No meu caso, a vida ia acontecendo fazendo o quê? Cuidando de mulheres, Sim. né? E toda mulher que eu consigo transformar, eu vejo um pouco da minha irmã naquilo ali, Uhum. sabe? E esses dias atrás eu tive uma experiência que foi uma cliente que me procurou, o médico orientou, ela é muito jovenzinha também, o médico orientou que ela fizesse a micropigmentação antes da quimioterapia. Até comentei nos meus stories, que meus stories são muito O que você interativos. fazer antes, você não precisa passar por Não, todo e o aquele mais legal é o processo. médico ter essa noção e orientar, Foi isso que gente. eu Bacana. elogiei, É. né? Eu Legal, elogiei, eu né? falei, poxa, que legal seu médico ter essa Médico visão. homem ainda, né? Esses médicos mais jovens, né? Aham. Mais jovens. Então, eles já têm esse conceito de que a autoestima é importante, Claro. né? Para o paciente. E aí a gente fez o procedimento incrível.
Depois de 8 meses, ela me mandou uma mensagem. Foi indicação de uma amiga dela. Falou, não, você tem que ir na Amanda e tal. Foi indicação de uma amiga. Ela voltou essa semana passada. E aí a sobrancelha estava linda. Linda, 8 meses, linda. E eu falei, como foi viver esse processo? Aí ela falou assim, não sou eu quem vai te falar, quem vai falar é a minha mãe. A mãe dela entrou na minha sala de procedimento e falou, não tenho como te agradecer. Mas você estava falando da sua gravidez Aham. e que você já sentia que tinha alguma coisa especial ali naquela gravidez. Mas você sentiu Diferente mesmo, não era bem especial, na não. gravidez mesmo ou quando ele chegou, Lucas, né? Quando o Lucas Quando ele nasceu, chegou, assim, você fala, teve quando- aquela coisa, tipo assim, ai, não quer mamar. Porque o autista é essa coisa, ele não quer aquele contato direto. Às vezes tem autista que a mãe vai oferecer o peito e ele rejeita, ele não olha. hoje a gente tem essa informação, né? Ele tá Mas com o quantos Lucas anos? nasceu em 2013, ele tá com 9, vai fazer 10 agora. 10 anos era muito. Não tinha essa informação. Mas na hora que eu vi aquele bebezinho, é como se. Vocês acreditam em espiritualidade, né, gente? Super. Então é como se naquele momento eu entendesse que eu estava recebendo algo diferente. Eu olhava para ele, eu falava, comentava com meu marido, eu falava, essa criança tem alguma coisa diferente. E aí ele falava, mas o que você percebe de diferente? Eu falei, não sei, sensação. Naquele momento eu não tinha como saber, ele era um recém-nascido. Não tinha como saber de nada. Primeiro filho. E era meu primeiro filho. Mas será que as mães sentem isso? Sabe? Porque ele é meu, eu acho que ele é especial. eu olhava assim para ele, assim, um bebê perfeito. Ele Nossa, cumpriu os lindo. marcos de desenvolvimento previstos pela Claro que OMS? não. E assim, Quais? Não. linguagem, ele andou assim no limite do poder andar, né? Eu lembro que Do eu dever andar, né? do dever andar. Eu lembro que eu comentava muito com a Kátia, né? Eu Uhum. falava com ela, mas os seus filhos demoraram de falar? E ela, que eu nunca tinha escutado mamãe, né? Eu não escutei bebê, mamãe, eu escutava ele Não, por isso. Eu balbuciava. comecei a falar com 2 anos, olha o que eu virei, né? É a hora que você virou, né? É tanta simpatia que a minha mãe fez, demora que todos fizeram efeito. Assim. Mas eu já tinha um negócio que eu achava estranho, né? E Mas, por exemplo, a Pigar mostra autismo. Você tem uma informação de autismo que eu acho que é importante aqui no nosso programa. Aham. Por exemplo, autismo. É possível saber alguma coisa sobre autismo na gravidez? Na gravidez, não. Não. E quando Quando nasce? nasce? Quando nasce, como o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, assim que nasce, não. Não tem Uhum. Então, a nenhum pisada dele exame. foi normal, lá, 9, 9, 10, 10, enfim. Tudo normal, Uhum. tudo normal. É no decorrer do desenvolvimento. Tanto é que os médicos, eles pedem um tempinho para ter Ter certeza do certeza diagnóstico. do diagnóstico, para não dar um diagnóstico errado, Sim. né? Mas, por exemplo, na amamentação do Lucas foi muito complicada, no sentido de que ele não aceitava o contato corporal. O meu bebê, na hora que eu colocava ele no berço, ele fazia assim, ó. Tipo, agora eu tô em paz. E eu, uma mãe super felícia, né? Com essa personalidade amorosa e mãezona e, né? Eu queria ficar com ele o tempo inteiro, né? Eu queria ficar com ele o tempo todo. Uhum. Conforme ele foi se desenvolvendo o bebê, eu percebia que não tinha contato visual. Eu chamava ele pelo nome e ele não atendia. Uhum. E aí eu sempre assim, eu sou muito amiga do meu marido. A gente tem uma coisa muito bacana no nosso relacionamento que é a amizade, né? Então eu chegava para ele, e a família é longe, também eu só tenho ele aqui, né? Família é longe, eu chegava para ele e falava assim, então, será que ele é surdo? Sim, é muito comum isso. Será que ele é cego? O teste do ouvidinho, Sim. É porque ele não me atende, eu tô chamando ele, ele não será que ele é cego? Será que fizeram aquele exame todo errado no hospital, Audiometria, né? audiometria e tal? Aquele teste do pezinho, será que foi completo mesmo? Sabe aquela coisa toda assim? Então, Uhum. eu decidi, quando ele era bebê, levei pra pediatra dele, a pediatra É. dele, ela sempre teve um posicionamento negacionista. Assim, ela falava Lembrando que a gente tá falando de uma década atrás, de tá, uma gente? década atrás. Hoje é muito fácil falar como que ela não percebeu. Nossa, podia ter sido revertido. Nossa, Tô falando de 10 anos, estamos falando de Brasil, né? E até lá fora, tá? Até lá fora também. É muito complexo, né? Isso é muito atual. O diagnóstico ainda hoje é Muito difícil, né? complexo. Porque o Até porque também tem o autismo mais brando, tem o Asperger, tem... Sim, É difícil você chegar... Acontece hoje também de falso diagnóstico. A pessoa vai lá, etiqueta, pronto, autista. Aí lá na frente fala, não, mas não era autismo, era outro tipo de déficit, era... e isso eu compreendo pela medicina não ser uma ciência exata, Sim. né? Então, às vezes o paciente ele demonstra alguns
alguns tiques do diagnóstico, Sim, mas na verdade se trata de uma outra coisa. Então, ficar em uma única opinião também é é muito complicado, né? muito importante. É muito importante. Então, na época desses exames, eu vi que a pediatra dele não percebia o que eu estava percebendo, né? Com a lucidez que eu tenho, né? Eu sempre fui muito estudiosa, gosto de ler, a maternidade inteira eu li. E aí eu E como é lembro. que você foi se aproximando do Não, aí eu lembro que eu comecei a procurar essas questões que eu estava sentindo, da doutor Google? audição. Doutor Google, não, eu fui no otorrino mesmo. Aí eu fui no otorrino, levei o meu bebê tinha mais ou menos 7 meses. Aí ele falou: não tem como examinar um bebê de 7 meses, porque o teste de audição, a criança precisa ouvir, replicar, Aham. aquela coisa toda. Aí eu falei assim. Aí eu falei com ele: não, mas então examina clinicamente, né? Gente, mas não tem aquele que faz tim? Aí a Sim. criança... A criança. Então, esse aí clinicamente ele Ah, esse... respondia. Ah, entendi. É, Ah, ok. mas quando eu chamava, Ele ele não não replicava, atendia. entendi. E aí eu levei essa queixa para ele. Aham, Né, que os barulhos, que eu sabia que ele ouvia o barulho, mas eu não sabia de que forma que aquele som chegava para ele, porque ele não perfeito. sabia que o nome dele era Lucas, na Aham, minha concepção, ele já sim. sabia, tá, gente? Na Aham. minha concepção. E aí eu falei, uai, eu vou então procurar outro médico. Fui no oftalmologista. Oftalmologista, os olhinhos do seu filho são perfeitos, mamãe, tá tudo bem. Aí eu comecei a achar que o problema era comigo. Uhum. Nossa, aí é difícil, hein? Aí eu sentei na frente da pediatra dele e chorei litros. E falei, o que que tá acontecendo Ele comigo? não me ama, né? O que tá acontecendo comigo? Eu não consigo fazer criar um relacionamento com meu filho, Conexão. uma conexão. Ele olha quando ele quer, E ele não amamentava, não mamava peito mais. mamava o peito. As Quando ele duras mamava, penas. sim, o meu filho ele é enorme, né? Tanto é que aquele exame de idade óssea deu que ele vai ter 1,90 m. Meu marido é muito Seu alto. marido é alto. Então, quando ele nasceu, ele já foi um bebê grande e ele nasceu com quase 4 quilos. Gente, olha eu. Ele foi um bebezão. E aí, eu achava que ele mamava muito porque ele era um bebezão, mas ele não parava o movimento de sucção. Ele ficava sugando o dia inteiro, mesmo sem peito. Mesmo aí vinha as teorias da avó e tudo, né? Ah, isso aí, fala, uma chupetinha resolve, coloca uma chupetinha nele. Ele ficava na chupeta. Aí uma chupeta não resolvia, ele colocava duas na boca. Mentira. Entendeu? Porque o sugar, ele não parava, ele só parava quando ele cansava. Então eu tinha um bebê que sugava o tempo todo. E eu falava com a pediatra, por que ele suga tanto? É, a busca pelo Amanda, o prazer. bebê é oral. É a fase oral, ele tá na fase oral, tudo é oral. Aí eu falei, mas não para nunca? E aí eu fiquei, assim, 49 quilos, o menino sugou minha alma. E ele vomitava, porque ele não Tanto que ele parava, mamava, ele... de tanto que ele mamava. Aí, o outro diagnóstico, né? Não, é porque ele tem refluxo. Fluxo. E tudo isso era um movimento repetitivo do autismo. Porque o autista, ele tem movimentos repetitivos. E eu falava, gente, o que está acontecendo? Olha que jogo de... Sim. Outro ponto que me despertou muito. O meu marido tem um relacionamento muito profundo com a música, né? Já teve banda, tem banda até hoje, toca de vez em quando. E lá em casa sempre foi uma casa musical. Eu adoro música, a gente tem um estilo mais rock e tudo. Adoro música. E eu comecei a não ouvir música em casa, porque eu sentia que o barulho prejudicava o meu bebê. Ele ficava irritadiço. Ele se irritava, ele chorava, mas é um choro, gente, que não é um choro normal. Sabe aquele choro quando a criança tá com dor na barriguinha? Uhum, É pior, porque é um choro de crise. uhum. Que aí o autista ele entra em crise com algo que está dando uma hipersensibilidade, os Perfeito. barulhos. Então eu comecei a não frequentar lugares que tinha barulho. A minha casa, que era uma casa alegre, musical, começou a ficar uma casa silenciosa. Shhh. Uma pessoa entrava, eu, shhh, sabe? Uhum. Aham. Comecei a não receber visitas, comecei a não frequentar shopping, e eu tava com um bebê ali que precisava sair. Quando eu saía com ele, uma guerra. Mesmo ao ar livre? Ao ar livre, então, É, porque é muita informação, muita né? sensibilidade ao vento, ele tem sensibilidade auditiva. Aí a areia do parquinho, eu levava ele muito ali naquele Sim. parquinho ali da pracinha dos namorados, aquela terra. Eu tinha que levar um equipo, né? Então eu levava uma bolsa, que aí eu colocava um protetor para areia, aí um brinquedinho que era o único brinquedinho que ele brincava, porque ele não fazia troca de brinquedo, Uhum. né? E tudo isso já era Qual era parte esse do autismo. brinquedo? Ele tinha
Era tipo um carrinho que ficava girando as rodinhas, né? Uhum. E aí Amanda, e você trabalhava nessa época? trabalhava, Porque eu lembro de você trabalhando e é mais ou menos nessa época que a gente se conheceu. trabalhava. Como é que você fazia? Com quem que ele ficava quando você estava trabalhando? Eu me dividia entre eu e o meu marido, Aham. Qual é a né? profissão do seu marido? O meu marido, ele hoje trabalha com tecnologia, Aham, né? Mas na época ele trabalhava com administração sim. de empresas. Então ele conseguia fazer um home office. E aí Uhum. no período que eu trabalhava, ele ia dando conta. A gente tem uma pessoa que ajuda a gente até hoje. Tá. Ai, que privilégio. Uhum. Nossa, que Não, sorte. gente, um anjo que Deus colocou na minha vida, porque ela compreende o Lucas de uma forma que. Porque o autista também ele tem um pouco de aversão a novas pessoas, né? Não, e ele quer tudo no lugar. Ele sabe, ele entra no quarto dele, ele sabe uma pecinha de Lego que está fora do lugar. E ele dá um berro. Porque tá fora, e ela consegue juntar todas as pecinhas do Lego. Enfim, é aquela pessoa anjo, sabe? Uhum. Apresentando. É presentão. Mas aí a gente estava na fase do bebê, Uhum. né? E aí, na fase do bebê, a gente ia conciliando essa maternidade de trabalho. A gente precisava trabalhar, né? Não tinha como. E ia conciliando com esse bebê que tinha essas particularidades. Quando eu achei que o problema era totalmente meu, a pediatra também Começou a achar. considerou. Aham. A pediatra também Essa considerou. mesma pediatra. Ela também considerou. Porque ela examinava meu filho e ela não via nada do que eu via. Mas é porque eu sentia também na prática, né? Sim. Então, a Ela gente também considerou que o problema era seu? considerou que o problema era meu. Então, ela sugeriu que eu estava com uma depressão, Baby né? blue. Quando ele nasceu, ela sugeriu uma depressão pós-parto. Naquele período da teste do olhinho, do teste do olho. Uhum. Aham. Ela falou, eu acho que você tá com uma depressão pós-parto. Não falava blue puerpério, né? Hoje, Baby blue, né? baby blue, né? Que fala hoje. Uhum. Então, era depressão pós-parto mesmo. E aí, e aí eu não me sentia deprimida. Eu não me sentia entristecida pelo meu filho. Eu me sentia assim, curiosa, preocupada. Eu falava, não, isso aqui. Eu via outros bebês na praia passeando de Sim, carrinho. E eu falava, mas por que que eu não tenho esse bebê? Cadê aquele bebê da capa de revista que te olha na hora da amamentação? sim. Não tem, sabe? Não tinha isso. E eu sentia falta Quando você disso. amamentava, ele desviava o olhar? Ele parecia que ele estava em Nárnia, assim, em outro universo. Realmente ele estava no universo dele, Uhum. né? E parecia que ele não tinha uma conexão. Eu não Uhum. sentia aquela conexão mãe e filho, né? Mas e poderia ser, não no seu caso não era, mas até poderia ser uma depressão de uma mãe nesse diagnóstico, né? Não é que ela foi Poderia. totalmente errada, Não, né? não É é que ela vai tateando para tentar descobrir porque não é fácil porque mesmo, não é né? fácil mesmo, né? Porque não é fácil mesmo. E aí, gente, olha só, com essa rotina de ter que se dividir entre trabalho, entre filho e aquela coisa toda, o que que eu fiz? Lucas completou 8 meses, eu estava extremamente cansada, extremamente cansada. Eu precisava voltar a uma rotina de trabalho integral mesmo, né? E aí, porque foi com 9 meses que eu entrei na clínica que você me conheceu. E aí eu coloquei ele na creche. Aí foi Uhum. outro momento que Deus colocou uma mão absurda sobre a minha vida, que a psicóloga da creche tratava autismo Olha Hum. só. fora da creche, fora do consultório. E eu não sabia, entende? E aí, quando eu coloquei meu filho lá, a adaptação dele, ele é muito sereno. Ele é um Uhum. bebê, assim, gente, os professores da escola são encantados com ele. Porque ele é tranquilo, sabe? Ele é uma criança calma. E aí, Ainda que toda essa questão do meio incomode. o sensorial incomoda. Ele é Uhum, extremamente calmo. entendi. O Lucas, ele é apaixonante, assim, ele é extremamente, ele é calmo, ele é educado demais, ele é cheio de protocolos. E ele é super, super educado, assim, e ele sempre foi um bebê calmo, Uhum. né? De pouca interação. E aí, passou pouco tempo, essa psicóloga me chamou para conversar na escola. Uhum. Aquela conversinha, né, que tem ali entre mãe né, será que você está percebendo que seu filho tem isso, tem aquilo? E aí Tem que ela ter muito tato, tem que ter né? muito tato. E ela veio cheia de dedos para marcou um horário, veio cheia de dedos para conversar comigo. E eu já aquela mãe com aquele peito cheio de angústia e falava: "Meu Deus do céu, o que que ela vai falar? Ela não vai aceitar meu filho na creche, né?" Eu já achando assim, né? Falei, o menino não consegue ficar em canto nenhum,
né? Ele não conseguia ficar numa praia, ele não conseguia ficar numa piscina, ele não conseguia andar no calçadão. Peraí, como que ele vai se ambientalizar na escola, que é um sensorial absurdo? Escola é É, tinta, é é barulho. barulho o tempo todo, é música, é não sei o quê, não sei o quê. Informação. Muita informação ao mesmo tempo. Ele chorava muito na creche. E aí, justamente por conta desse sensorial. E a gente achava que era fase de adaptação, né? Era a adaptação dele na creche. Toda criança chora, mãe, acalma o seu coração, quando você virar as costas, ele vai parar de chorar, aquela coisa toda. E aí ela me chamou para uma conversa, falou: Amanda, olha só, eu percebi que o seu filho é um pouco diferente das outras crianças, né? Aí, naquela hora, gente, eu olhei pro fundo do olhinho dela e falei assim: você também? Ah, nossa, foi uma troca de Porque alívio. até agora era só eu, né? Ela tava querendo a negativa, né? Meu filho? Você tá doido? meu Querendo, filho? não, eu tava esperando. Ela que é o estava esperando, que é o clássico, clássico, que é o comum, e nada na minha vida é Como comum, assim? né, gente? Tudo é. Vocês estão vendo que o que Deus tem pra minha vida é um negócio que é um aspiral. E aí, na hora que eu olhei pra ela, eu falei: você também vê o que eu vejo? Aí ela falou: peraí, não tá normal. Essa conversa agora vai ter que ir pro meu consultório. Aqui na escola eu tenho esse padrão de conversa. Aham. Primeiro eu apresento o que a criança vem demonstrando no comportamento escolar. Depois Você vai procurar lá fora. é que eu vou te sugerir procurar um especialista para que você consiga notar o que eu estou te falando. Mas essa conversa está acontecendo de uma forma que você já notou. A gente pode marcar amanhã no meu consultório? Tem como seu esposo ir também? Aí eu falei: tem, claro. Minha filha, nessa noite eu nem dormi. Eu falei: mas tá tudo bem com ele? Ela falou: tudo ótimo. Agora então, né? Ela falou: tudo ótimo. Eu falei: não, então eu vou ficar tranquila, mas eu nem dormi, porque eu queria muito ouvir o que ela tinha pra me falar. Né? Que eu não tava. Gente, aquilo ali era o atestado de que eu não tava ficando doida, né? Aham, Aí eu falei: bastante. meu Deus, alguém vê o que eu vejo. Aí eu cutucava meu marido assim e falei: tá vendo? Eu não tô ficando doida, não. Calma aí que tem um negócio aí acontecendo. E aí, prontamente, eu estava no consultório dela no outro dia, pontual. Gente, é uma coisa, eu sou pontual. Hoje Que foi. E eu bom, estava admiro. britânica, admito. Britânica estava lá no consultório dela, ela se atrasou um pouco. E eu lá na porta do consultório. Aí, quando a gente chegou para a conversa, ela já foi logo direto ao ponto, porque ela viu que eu estava ansiosa para ouvir o que era aquele comportamento, Receptiva, e né? receptiva para ver o que era aquele comportamento do meu filho. Então, ela falou: olha, eu não posso afirmar, porque precisa de que seja um médico para avaliar, um neurologista que precisa avaliar, mas aqui eu vejo um comportamento de uma criança autista. O Lucas hoje ele é leve, ele é leve. Mas assim, não sei na fase da adolescência, gente, porque é igual videogame, cada fase. A gente... Aí você estava lá diante da psicóloga com esse diagnóstico. Teve algum momento que você falou assim: vou parar minha carreira, eu vou viver para desenvolver o Lucas, para estudar isso. não foi nesse momento da psicóloga. A psicóloga me elucidou de tudo que eu estava já percebendo. Te encaminhou para o Me neuro. encaminhou para o neuro. E aí, a minha primeira experiência com neuro, gente, é muito comum que eu vou falar agora, tá? Minha primeira experiência com neuro foi assim: ele olhou meu filho 5 minutos e falou: seu filho é autista. E eu nunca tinha escutado falar sobre autismo. Eu não acreditei na palavra dele em termos de, será que ele vai... Eu sabia já, porque a psicóloga tinha falado por cima que poderia ser, mas que existiam outras possibilidades, né? E aí eu falei assim: uai, eu vou pedir uma outra opinião, que é o que eu falei ali, não ficar em uma opinião só, né? Pedi uma outra opinião, encontrei o Dr. Marcelo, que é o neurologista que acompanha o meu filho até hoje, e ele falou: calma lá, vamos ver essa criança aqui primeiro, né? Mas sim, se trata de autismo, o diagnóstico do outro médico estava correto, ele se tratava de autismo, e agora a gente vai fazer uma via de tratamento para essa criança. Quando eu vi o que precisava ser feito para desenvolver o meu filho, foi aí que eu falei: a minha carreira profissional vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Naquela hora me deu um certo desespero, sabe? Porque eu falei: como que vai ser para as pessoas
que gostam do meu trabalho, né? Para as minhas chefes que, gente, Contam comigo. que elas contam comigo, assim, era uma forma, assim, que eu criava os protocolos da clínica, você lembra, né? Era uma coisa, assim, eu movimentava muito aquilo ali, e eu falava assim, gente, como que eu vou deixá-las na mão? Mas era meu filho, Mas a renda que você tinha nessa época, ela era bem significativa para sua para minha família. realidade profissional e para minha família, É, né? Então, assim, eu não podia abandonar, assim, dessa forma, uhum. né? Então, a nossa primeira conversa no trabalho foi flexibilizar horários, que hoje isso se tornou lei. Sim. Mas na minha época não era. E era Realmente, difícil, né, o que a lei Amanda? prevê para mãe de criança típica? Não, ela prevê os tempos de terapia, né? Quanto tempo de terapia o seu filho precisa, isso pode ser descontado no Entendi. isso, CLT, né? CLT, né? Você não precisa desfazer do seu emprego. Gente, a gente sabe que galgar dentro de uma empresa é muito difícil você conseguir, dentre tantos profissionais, se destacar, fazer diferença no mercado de trabalho, gerar lucro para a empresa. Então, você imagina, é uma peça importante que precisa ter ali trabalho e dedicação. Sim. Assim como o filho é dedicação, Uhum. né? E eu me vi numa situação assim, meu Deus, será que eu vou ter que passar por alguma situação financeira muito difícil, assim? Porque também o tratamento é muito caro, não é Sim. nada acessível, gente. Porque o Autismo, sistema público deve ter muito as nossas políticas embrionário ainda. públicas, né? Tem até um estudo americano que saiu num site que diz o seguinte, que mães de crianças autistas sofrem estresse e cansaço igualmente a soldados combatentes. Nossa. Olha isso, gente, o peso que é isso. Então, naquela época, eu fiquei muito cansada. E foi aí que eu falei, eu preciso ganhar mais dinheiro. Qual era a via de ganhar mais dinheiro, gente? Trabalhar menos, ter meu próprio negócio. Sim. E aí, Mas como empreender, né, com um filho que tem que eu demanda já tinha os clientes, né? Aham. Eu já tinha os clientes, eu não tinha o contato dos clientes, porque você não pode sair de um trabalho e levar Sim, aquela. carteira. A carteira ali era da clínica. Mas as pessoas sabiam onde me achar. Vitória, a gente tem essa facilidade. E tem Instagram. E tem o Instagram e o Google, eu coloquei, né, no Google, porque o Instagram não era tão formatado, né? Aham. Então eu coloquei meu telefone no Google, eu lembro, que aí eu fiz um anúncio no Google. Aham. E aí a gente tinha um carro, né, e o meu marido, a gente dividia esse carro. E aí ele falou assim: vamos vender o carro. E a gente pega mais dinheiro com esse carro e monta uma salinha para você. Gente, era uma salinha mesmo. As minhas clientes que vão ver esse vídeo aqui vão lembrar. Era uma salinha mesmo, muito simples, um ovinho ali. E hoje se transformou no que se transformou, é uma sala enorme. Então, só Ele hoje tá numa escola regular, regular. numa escola regular. Que aí foi outro BO também, Na né? série, de acordo com a idade dele, Com a idade dele, ele tem um pouco mais de habilidades em algumas acadêmica, matérias acadêmicas do que as outras crianças, mas eu nunca pedi para poder colocá-lo em sala, em aham, acima. 10, né, gente? Ah, que legal. Ele faz prova em 20 minutos. O trabalho que eu tenho com ele, com a escola, é de alinhar. Eu preciso que seja uma criança de 9 anos, Sim. Uhum. né, para que ele se desenvolva a parte emocional e social. Porque não adianta eu colocar ele numa turma de crianças de 10 anos, de 11 anos, né? Porque ele não vai acompanhar socialmente. Sim. Ou seja, Aí vai ser a excluído. dificuldade que o autista tem de socialização vai piorar. Aham. Sim. Na série da minha filha, não na turma, tem um menino autista. E aí eu nem sabia. E aí estava numa festinha de aniversário, aí alguém, estava numa piscina de bolinha lá, alguém gritou. Aí uma amiguinha da sala dele falou: para de gritar, que o fulano tá aqui, ele não gosta de Ai, grito. maravilhosa, gente. Não sei se ela também não gosta de grito, também não gosta de grito. Aí, depois aconteceu uma situação, aí a dona da festa falou assim: ah, ele é autista e tal. Eu falei: olha que gracinha, ela já entendeu. Você sabe por quê? Falou assim: para porque ele é autista. Eu falei, para porque ele não gosta de grito. Mas você sabe por que isso aconteceu com a sua filha? Porque as crianças não diferenciam. Quem diferencia é o adulto. Aham. Né? Então, assim, a criança não diferencia, pelo contrário, ela ajuda, né? Ela ajuda. Claro que tem crianças que têm Mais receptivos, outras menos. outras menos e tudo, mas, assim, geralmente as crianças autistas, elas incomodam, porque elas fazem barulho, são os stimps, elas fazem barulhos, elas fazem os flaps, que é balançar com as mãos, elas giram o corpo, isso tudo é para regular o sensorial, né? Então, Os assim, mecanismos são dele. os mecanismos deles, só que a pessoa acha que aquilo ali é ruim, mas para eles é bom, porque eles estão se regulando num momento que está muita excitação.
né? Então, daqui a pouco, o mundo está melhorando muito, está avançando muito. Daqui a pouco, esses comportamentos vão ser normais. Pessoas com autismo vão poder se levantar na cadeira de trabalho, dar uns giros, dar um passeio. Hoje, o meu filho, ele pede, porque ele tem consciência que ele é autista. Eu nunca escondi o diagnóstico, né, dele. Ele sabe que ele é autista. E ele pede para a professora. Ele fala, eu preciso dar uma volta. E ele vai, realmente, ele dá uma volta. Ele vai, dá uma volta, senta no lugar dele de novo. Então, assim, a adaptação escolar é difícil porque a gente não tem escolas preparadas, Todo nem as mundo mais tem que se caras. adaptar, né? Todo mundo tem que A se escola adaptar. tem que se adaptar, não é só a adaptação do Sim. Lucas, né? Todo mundo se Quando eu adaptar. estava procurando escola para o Lucas, eu estava numa roda de pessoas com poder aquisitivo muito alto, e uma pessoa chegou para mim e falou assim: escola tal não aceita crianças com Não aceita autismo. mesmo, eu sei que escola é. Não aceita. E aí eu falei assim, Não então. aceitava, agora aceita. Tá? Agora aceita? É porque tem que. Agora é legal aceitar, né? E aí, na época, eu falei para ela assim: então, a escola que não aceitar o meu filho, eu não aceito a escola. Perfeito. Porque inclusão é uma coisa que é natural. A escola que não está preparada para ter um aluno cadeirante, um aluno cego, um aluno surdo, um aluno com síndrome de Down, ela não é uma escola que prepara a criança para o mundo. Porque o mundo é assim. E hoje a população autista é imensa. Adultos são pouco diagnosticados, né? Aí vamos falar de adulto. Como é que foi que aconteceu na sua Não, casa? e aí lá em casa foi assim, de uma forma muito natural, batendo papo com o neurologista do meu marido, que se transformou em sócio num software que meu marido criou para a área de educação, diante da necessidade de desenvolver o Lucas nesse aspecto educacional. O software é para autistas. É para autistas, síndrome de Down, TDAH. Qual que é a função do software? O software ele é aplicado nas escolas e ele tem atividades específicas para cada condição, né? E aí ele é instalado nas escolas, a equipe do software dá um treinamento para os professores, porque os professores não têm atividade para essas crianças. Perfeito. O professor não sabe medir, tem umas inteligências dentro do software que consegue medir ali o grau de dificuldade da criança. Me conta a história que vocês foram para fora, porque ele foi apresentar o software e foi implantado em outros países, o sistema dele? Foi. Então, o Jade, ele tá a parte de app, né? Que aí são joguinhos Vocês que falam o nome do software? Jade Autismo. Autismo mudo, em inglês. E ele tem atividades para os pais fazerem em casa com as crianças. Joguinhos. Sim. Joguinhos, são níveis, né? São aqueles joguinhos. E como todo o software, ele passa muitos anos em desenvolvimento, né? Mas essa ideia, ela chegou a alguns países, né? E foi notado por alguns países e foi implantado nos Emirados Árabes, que lá eles têm um número absurdo de crianças com deficiência. Você é Entende? mamãe de muitas habilidades também. Muitas habilidades também, minha filha, equilíbrio dos pratos. E é isso a gente vai aprendendo com as terapias, os terapeutas vão ajudando, né? Na época que ele começou as terapias, é muito comum que as mães parem de trabalhar e comecem a fazer cursos para aplicar a terapia em casa no filho. Uma pela questão financeira, que as terapias são extremamente caras, né? Gente, é muito caro, é absurdamente caro. E aí elas começam a falar, não, peraí que eu vou fazer isso com meu filho. Sim, vou aprender Eu para vou aplicar. aprender para aplicar, né? E aí eu tive a sorte de não precisar disso, né? De estar bem de uma forma profissional para poder suprir essas demandas, porque são muitas demandas. Então, o que as mães precisam é de cuidado. Sim. Porque chegou um momento na minha vida que eu falei assim, tá, eu cuido tanto, eu cuido das minhas clientes, eu cuido do meu marido, que não é fácil as coisas que ele gosta. Eu cuido do meu filho. E quem cuida de mim? Eu cuido da minha casa, Quem lógico. cuida de quem cuida, né? Quem cuida de quem cuida? E quem cuida de você? Eu comecei a achar meu tempo. Ai, Aí eu comecei é a a fazer o busca meu pelo tempo. equilíbrio. A eterna busca pelo equilíbrio. Gente, não é muito que eu consigo hoje, mas o pouco que eu consigo já me Faz liberta. muita diferença. Muito. Às vezes eu tranco a minha agenda, vou tomar um café com uma amiga. Como que isso faz diferença na vida da gente, sabe? Eu não recebo muitos convites, porque todo mundo me vê como uma pessoa muito ocupada. Mas, gente, pode me convidar, tá? Eu vou. Eu arrumo uma brechinha. Opa, daí que bom que você conseguiu. Bora! Brecha na agenda, que bom que você conseguiu remanejar seu tempo, que bom que você conseguiu vir aqui dividir um pouco da sua história.